A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD. Meu nome é Daniela Ricobelo, sou psicóloga e estamos iniciando aqui no nosso canal, É Tempo de Ensinar, mais uma revista, a revista dos juvenis. Eu já ministro a aula da revista dos adolescentes e devido a alguns pedidos, algumas mensagens que eu andei recebendo, me pedindo para introduzir mais uma aula aqui no canal. Então, nesse trimestre, nós estamos iniciando esta revista da sala dos juvenis. E a nossa primeira aula vai falar sobre o período intertestamentário. Que palavra grande, não é mesmo? Então, vamos lá. Período intertestamentário, tá? Que período que é esse? É o período aonde se finda o Antigo Testamento e se inicia o Novo Testamento, certo? Então, esse é o marco que se dá este nome. A revista dos juvenis já vem com a leitura bíblica aqui. Mas eu peço para você, professor, incentivar os seus alunos a levarem a revista, a Bíblia. A revista eles têm que levar, né? A levarem a Bíblia, para que eles possam aprender a procurar os livros na Bíblia, certo? Então vamos lá, ó. A leitura bíblica em classe se encontra em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que fala: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados. Afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. A leitura também se encontra em Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, ok? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito censo Cirênio, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ou seja, essa leitura ela fala primeiramente sobre o período da história que começou tudo isso. Por quê? Quando fala de Ciro, antes de Ciro vem o quê? Nabucodonosor, filho de Nabonido, né? Ele foi para Jerusalém e foi ele que destruiu o templo e os muros da cidade. E quando Nabucodonosor foi para lá, ele levou cativo toda a elite que estava em Jerusalém para Babilônia. Quem que era a elite? Todo aquele que era doutor
em ciência, em conhecimentos, em profecia, doutores da lei, da palavra, todos aqueles que tinham propriedades, que possuíam riquezas, ou seja, todo aquele povo que era da elite, que tinha status e tudo mais. Quem ficou ali na cidade de Babilônia? Somente os pobres, aqueles que não tinham nada. Então, eles ficaram ali naquela cidade toda destruída. E o povo foi levado cativo para a Babilônia, tá? E aqui agora eu quero dar uma pausa para nós falarmos sobre os objetivos. Quais são os objetivos desta aula? Compreender o cenário sociopolítico do período intertestamentário, mostrar que até mesmo os invasores foram instrumentos do Senhor e entender que Deus nunca deixou de operar na história e cada evento serviu aos seus propósitos eternos. No primeiro tópico vai falar o período do segundo templo, tá? O período interbíblico ou intertestamentário refere-se ao intervalo de 400 anos entre os acontecimentos finais do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, tá? Tal momento foi marcado principalmente pelo retorno de muitos judeus a Jerusalém depois do exílio da Babilônia, que foi aquilo que eu falei agora mesmo, né? Que Nabucodonosor leva os judeus para a Babilônia. E aqui tem o retorno deles para Jerusalém. No tópico 2 vai falar cenário sociopolítico e cultural. Até mesmo em face das recorrentes desobediências e consequências às quais diversas vezes colocaram a nação em situações cuja repercussão poderia ter sido o extermínio, o Deus Todo-Poderoso guardou Israel. Ou seja, mediante todo o pecado, tudo aquilo que eles vinham fazendo de errado, Deus ele cuidou do seu povo, tá? Ele guardou o seu povo. E contudo, visto que ao longo dos séculos os judeus foram dominados em momentos distintos pelos persas, gregos e romanos, tais influências repercutiram em mudanças importantes na cultura, na política e na religião. Conforme estudamos no trimestre passado, a rivalidade entre judeus e samaritanos, característica sociocultural marcante observada nos evangelhos, se agravou-se. Ou seja, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles tiveram contatos com outras culturas e outros costumes. E eles tiveram contatos com vários outros povos, porque eles foram dominados, aqui que eu acabei de ler, eles foram dominados pelos povos persas, gregos e romanos. Então, diante disso tudo, eles acabaram misturando com a sua religião outras religiões, outros costumes, e aonde houve um grande afastamento dos caminhos do Senhor, que eles pararam com algumas práticas que eram referentes à fé no Deus vivo, certo? No Deus criador. Então, isso tudo fez com que eles se afastassem desses costumes, tá? Então, vamos lá. No subtópico 2, fala o paganismo em Samaria. Após o reino do norte ser tomado pela Síria, cerca de 722 anos antes de Cristo, Samaria passou a ser habitada por povos pagãos, oriundos de vários locais conquistados pelos assírios. Samaria, mergulhada em costumes e religiões politeístas, as diferenças e divergências entre judeus e samaritanos foram intensificadas. O Reino do Sul também sofreu as consequências de sua desobediência, caindo no jugo da Babilônia. Entretanto, em cumprimento ao que o Senhor havia previamente anunciado pelos profetas Isaías e Jeremias, Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e autorizou a reconstrução do templo. Ou seja, nesse período aqui, quem que estava no reinado da Babilônia? Belsazar. Ele foi o último rei. Então, Ciro veio e fez a libertação do povo, tá? Diante disso. E autorizou a reconstrução do templo em Jerusalém também, tá? Oposição
samaritana. Os samaritanos tentando atrapalhar a reconstrução do templo. Por quê? Neemias, ele estava ali reconstruindo, fazendo a reconstrução dos muros em Jerusalém. E se levantaram 3 pessoas que começaram o quê? A ameaçá-lo. Houve ameaças dos opositores, que insistiam em paralisar a edificação dos muros da cidade. Então, eles faziam ameaça, mandavam que ele parasse a construção, falando para que ele descesse, para que interrompesse a construção, mas Neemias não parou a construção, mesmo com a ameaça dessas 3 pessoas, que foi Sanbalaque, Tobias e Gersen. Então, essas 3 pessoas, fazendo ameaças, mandando que ele parasse, outros ameaçando que queria derrubar o muro, queria fazer tantas coisas, e mesmo assim ele não parou. E Neemias, persistindo na reconstrução dos muros, em 52 dias a obra foi concluída. Ou seja, ele continuou firme naquilo que ele estava fazendo, não importando as ameaças para que parasse. Aqui eu quero parar um pouquinho para refletir com você, professor. Quantas vezes nós somos desafiados mediante a nossa fé? Às vezes, no momento em que nós arrumamos um emprego que nos afasta da presença de Deus, que nos tira da presença de Deus, isso traz o que? Um desafio. Como que eu vou permanecer fiel e firme mediante a nova circunstância em que eu estou vivendo? Na escola, os seus juvenis, na escola, em contato com a família, quais são os desafios que eles têm enfrentado? Muitos, às vezes, frequentam a igreja, mas a mãe e o pai não são cristãos. Um dos dois não são cristãos, às vezes a mãe é e o pai não é cristão. Então, quais são os desafios que os juvenis vêm enfrentando e que eles não venham parar, que eles não venham parar essa obra, que eles não venham desistir de ser cristão e de seguir este caminho. Então, quais são os desafios que eles têm enfrentado, assim como Neemias? Pois a nossa vida de cristãos é um desafio diário. Você escolhe ser cristão todos os dias. E todos os dias você precisa buscar a presença de Deus na sua vida. É preciso buscar sempre estar melhorando, certo? Então, aqui é um momento para você fazer um momento de reflexão com os seus alunos, ok? Bora continuar. Judeus versus samaritanos. Muitos anos mais tarde, fica claro no diálogo de Jesus com uma mulher junto ao poço da cidade de Sicar, que ainda havia tal divisão entre os judeus e os samaritanos. Muitos sabem dessa passagem de Jesus, que Jesus chega ao poço e pede água. E a mulher se espanta, como pode tu, judeus, me pedires água? Por causa do quê? Dessa divisão que havia entre os judeus e os samaritanos. Outra ocasião que acontece, em outra ocasião, no intuito de retaliar os samaritanos, que negaram pousada aos discípulos Tiago e João, perguntaram a Jesus se eles poderiam pedir que descesse fogo do céu para consumir tal aldeia. E Jesus respondeu que não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Olha só os discípulos de Jesus querendo matar todo mundo. E não é fácil. Não é fácil ser cristão. Não é fácil ser fiel à palavra de Deus. Quantos desafios aparecem, quantas pessoas aparecem nas nossas vidas que você pensa assim, nossa, essa pessoa está aqui só para tirar a minha paz. Não é mesmo? E qual que é o mandamento de Jesus? Para nós amarmos até mesmo os nossos inimigos, orando por eles, intercedendo por eles. E não é fácil. Você vê que os discípulos de Jesus pedindo que mande fogo do céu. Olha que extremo que chegou. Esse sentimento deles ali, né, diante já dessa rivalidade, dessa oposição entre os samaritanos e os judeus, que já estava enraizada ali no coração de Tiago e João, e ali, quando eles são mal recebidos, eles querem que Deus extermine aquele povo. Mas Jesus veio para salvar almas e não para destruí-las. Então, é um momento para você também
parar aqui e refletir com seus alunos também. Quais têm sido os desejos deles mediante as adversidades? Aquilo que vem acontecendo com eles. Aquilo que às vezes vem trazendo conflitos. Até mesmo dentro de casa. Às vezes um não do pai, um não da mãe. Como que tem sido esse? Como que eles têm recebido esse não? Quais que são os sentimentos que têm aflorado em seu coração? Será que eles têm permanecido no amor que Deus, que Jesus nos ensina? Ou eles têm se pegado ali como Tiago e João, querendo que desça fogo do céu, não é mesmo? Então é um momento para você refletir com seus alunos que é preciso entender tudo aquilo que acontece em nossas vidas e que nós não venhamos nos apegar aos sentimentos negativos, mas nos apegarmos aos sentimentos positivos, certo? Vamos lá agora. Continuando. Jesus chocou os judeus ao ensinar importantes lições, exemplificando-as com boas ações dos samaritanos, tá? Vamos lá. Tópico 3. Os invasores como instrumento de Deus. Os persas. Dentre outros, um dos marcos do período persa na sociedade judaica, visto até hoje, é a celebração da festa de Purim, em lembrança ao livramento dado pelo Senhor ao seu povo quando Amã tentou exterminar os judeus, no período do rei Assuero. E aqui Assuero, ele liberta o povo. Ele liberta o povo para lutar por suas vidas e ele também liberta o povo, que o povo volte, né, para Jerusalém. Então, muitos ali foram libertados para voltar para Jerusalém, mas muitos escolheram permanecer ali, junto ao rei Assuero, porque era um rei, eles consideravam que Assuero era um rei bom, que aceitou eles ali. Mas a trama de Amã era para exterminá-los. Então, veja, o tempo todo Deus esteve ali cuidando do seu povo, intercedendo, colocando a mão por eles ali, cuidando deles, mediante aos seus erros, as suas quedas, as suas más escolhas, as escolhas ruins. Mesmo assim, Deus esteve ali fiel, guardando o seu povo, tá? Livrando eles da morte. E aqui então, vamos agora para os gregos. A cultura grega tinha influência profunda sobre a Palestina, na grande era helenística. Isto é da conquista de Alexandre, a conquista romana. Se falava muito em grego ali nos mercadores, nas negociações e tudo mais. Então a língua grega ela era muito utilizada. Os judeus eles falavam o hebraico mais dentro das sinagogas, nos momentos em que eles iam ali fazer as suas rezas, tá? Foi durante esse período que 72 judeus, anciões judeus, traduziram os textos do Antigo Testamento do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta, ou LXX, que Septuaginta quer dizer o Velho Testamento. Então, esse marco que ficou chamado Septuaginta é o marco que traz a tradução do hebraico para o grego do Velho Testamento. E já o Novo Testamento já foi escrito já na língua grego, tá? Então, eles já deram continuidade na escrita da Bíblia na língua grega. Agora vamos lá. Os romanos. Foi por meio de um decreto do romano César Augusto para um censo em que todos se alistassem em sua própria cidade, em José, que José e Maria foram parar em Belém, onde nasceu Jesus, cumprindo a profecia de Miqueias. Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Elisânias aparecem entre os líderes estrangeiros na época de Jesus. Um dos supostos receios dos fariseus sobre a fama de Jesus se espalhar como rei dos judeus era dos romanos tirarem a nação. Ou seja, todo esse caminho, tudo isso que veio acontecendo, todo esse período, gente, durou 400 anos. E é muita coisa. Pensa um povo ficar esperando 400 anos pela vinda, para o início de tudo que veio. Aí que veio João Batista,
anunciando a vinda de Jesus, que a vinda de Jesus estava próxima. Aí que veio Jesus e tudo mais. Agora imagina, 400 anos você esperando por isso. Muitos já não acreditavam, muitos já não esperavam mais a vinda do Messias, muitos já haviam se inclinado para outras religiões, para outras crenças. Então, durante esses 400 anos, muitos se perderam pelo caminho, tá? E isso acontece também nos dias de hoje. Muitos se perdem pelo caminho, porque não é fácil você permanecer firme e fiel na sua fé, naquilo que você acredita. É aquilo que eu disse antes. Ser cristão é um desafio. Então, ensine os seus alunos a serem cristãos. Ensine eles a meditar na palavra de Deus, a ler tudo aquilo que está aqui. Eu sempre oriento os adolescentes, a sala que eu estou ministrando aula, a ler o Novo Testamento. Porque, como o Antigo Testamento traz muitas histórias, mas também traz muito contexto histórico. E às vezes fica difícil para eles entenderem. Então, para ler o Antigo Testamento, oriente a eles a ler histórias, né? Igual teve Rei Davi, Esther, Noé, Abraão. Ler história, capítulo, história mesmo. Fora isso, que eles possam meditar na onde? No Novo Testamento, que traz as parábolas de Jesus, que traz a história de Jesus. Então, isso é muito bom para eles estarem refletindo e trazendo aplicações para o seu dia a dia, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. O silêncio de Deus. Embora o período seja chamado de 400 anos de silêncio, por não haver registro de profecia escrita, Deus não deixou de se manifestar na história, como podemos ver até mesmo. Os acontecimentos que sucederam já haviam sido preditos e usados por ele para o cumprimento de seus propósitos em Daniel. Ou seja, esses 400 anos que se passaram, Deus, ele apenas não se manifestou em profecia. Ele não entregou nenhuma profecia a nenhum profeta. Mas os profetas já haviam profetizado antes, que é aquilo que eu li no começo aqui da lição, que fala que os profetas Isaías e Jeremias já haviam profetizado várias coisas. E isso levou esses 400 anos para que se cumprisse, tá? Então, Deus, ele veio trabalhando no silêncio, mas em todo momento você consegue ver a mão de Deus, que é o exemplo que eu dei da história de Esther, tá? Da rainha Esther. Deus livrando o seu povo. Por quê? É muito importante você analisar todo o contexto histórico, tudo aquilo que foi acontecendo. A destruição, povo levado cativo, povo foi libertado. Então, Senhor, Deus foi usando todo esse processo, todos esses reis que foram passando, para levar o povo até onde Deus precisava que eles estivessem. Certo? Então, vamos lá. Através da história de Simeão, também vemos que a ação do Espírito Santo continuava. O Senhor havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Também há o exemplo da profetisa Ana, que se não afastava do templo, servindo a Deus, em jejuns e orações. Zacarias, pai de João Batista, fiel sacerdote, que com sua esposa Isabel vivia irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, dentre outros. Podemos constatar, portanto, que Deus nunca deixou de operar ou de se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Ou seja, tudo isso que nós viemos aprender, desde o cativo babilônico, né,
e tudo isso que veio acontecendo com eles, Deus estava agindo o tempo todo, tá? Na vida deles. Então, os judeus, eles voltaram eles se voltaram para as escrituras a fim de entender o que lhes acontecera de forma decisiva, rejeitaram a idolatria. Depois do cativeiro, a nação nunca mais foi atraída para a adoração a falsos deuses. E enquanto estavam na Babilônia, o sistema de estudo e oração nas sinagogas foi instituído, um sistema que manteve o foco de Israel nas escrituras até o dia de hoje. Mesmo no mais terrível dos juízos, Deus permaneceu verdadeiro ao seu compromisso em fazer o bem ao seu povo. Ou seja, depois de tudo que aconteceu com eles, de todo esse percurso, de todo esse sofrimento, de todo esse castigo, perseguição e destruição, eles se edificaram na fé e eles permaneceram fiéis, indo às sinagogas e tudo mais. Isso os deixou isento de errar e de desviar? Não. Mas muitos ali se fortaleceram na fé. Para concluir, ao estudar a trajetória de Israel, observamos que mesmo em face da infidelidade humana, o Senhor permanece fiel, pois ele não nega a si mesmo. Haja o que houver, passe o tempo que passar, as suas promessas se cumprirão. É o próprio Deus quem vela por sua palavra para cumpri-la. O caminho da desobediência e, consequentemente, de grande sofrimento. Basta sermos fiéis a Jesus Cristo, o qual está à direita de Deus e intercede a nosso favor. Então, é preciso saber escolher, tá? Escolher aquilo que é bom e agradável. Porque para sermos fiel a Deus, precisamos estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo. Eu falei isso na aula dos adolescentes. É muito importante que eles entendam que muitas vezes são oferecidos banquetes e prazeres momentâneos e eles aceitam isso e isso acabam os afastando de Deus. Então, preciso estar atentos aos mandamentos de Deus, aquilo que Deus quer que nós pratiquemos e que nós venhamos nos fortalecer. Mas como que nós vamos nos fortalecer na fé? Através da oração. Principalmente, é preciso incentivar os seus alunos a praticar a oração. Porque sem oração não tem como chegar a Deus, não tem como alcançar a misericórdia de Deus sem oração e sem a meditação na palavra dele também. Então é preciso entender a palavra de Deus para que você possa estar fiel. Porque como que você vai ser fiel se você não lê os mandamentos, não sabe o que Jesus ensinou? Quais ensinamentos que Jesus deixou para nós cristãos? O amor, a prática desse amor, como que é? Como que tá isso na vida dos nossos juvenis? Como que tá isso na vida deles? Então é preciso entender tudo o que está acontecendo com eles para que eles possam se fortalecer na fé, certo? E essa foi nossa primeira aula da revista dos juniores. Espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima aula vai estar falando sobre a plenitude dos tempos. Então, não perca a próxima aula. As minhas aulas, eu sempre procuro trazer reflexões psicológicas, emocionais, com aplicações no nosso dia a dia. Então, se você gostou desta aula, deixe o seu like, deixe o seu joinha. É importantíssimo para o nosso canal, para que ele possa alcançar mais pessoas. Se esse vídeo falou com você, você gostou do conteúdo, compartilhe este conteúdo nas redes sociais, com pessoas, nos grupos de escola dominical, de estudo bíblico, que você possa estar compartilhando esse vídeo, tá? E essa foi a nossa aula de hoje e
Até a próxima aula. Tchau, tchau!